Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nos colocamos mais uma vez na tua santa e majestosa presença, pois tu és Deus, és Senhor, é Pai, é Mestre, é aquele que nos salvou. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais esta caminhada, por mais esta jornada que se inicia. Sabemos que o Senhor irá nos guardar, ó Pai, porque temos essa promessa que o Senhor nos fez, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dedicamos a nossa vida a Ti, porque sabemos que não há outro Deus, pois só o Senhor é Deus. Tu és o Deus de tudo e de todos. Tu és o princípio da criação. Tu és o início e o fim. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Em Ti há uma porta aberta. Em Ti nós temos o sim e não o não. Eu peço, Senhor, meu Pai, que fortaleça as nossas vidas, que possamos caminhar confiando naquilo que o Senhor nos prometeu, de que o Senhor estaria conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos livrando de todo o mal, ó Pai. Sabemos que muitas provações há de suportar o justo, mas também que o Senhor nos dará o escape de todas elas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, por estes irmãos e irmãs que oram juntamente comigo, eu coloco a vida de cada um deles, dos seus familiares, na Tua presença, pedindo, Senhor, que venha cuidar nos mínimos detalhes da vida de cada um, que todos possam suportar o dia mau, que possam, em nome de Jesus, confiar na Tua presença, confiar na Tua palavra, confiar, ó Pai, nos Seus decretos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que cada um possa ser levado até o trono da Tua majestade, até o trono da Tua graça. Pai, que cada um, em nome de Jesus, possa receber a Tua palavra, possa receber do Teu santo evangelho, possa receber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que possamos crescer na graça, que possamos crescer no conhecimento e que possamos, Pai, em nome de Jesus, permanecer unânimes na fé santíssima, permanecemos no amado, porque sabemos que os dias são maus, os dias são perigosos, os dias são de mantermos os olhos fixos nos céus, porque a sua vinda está próxima, a sua chegada se aproxima, Pai. Fortaleça-nos, anima-nos, conforta-nos e nos conforme a tua imagem, a tua semelhança, porque não há Deus como o Senhor, não há nenhum ser como a ti. Tu és único, tu és soberano. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos crescer na graça, que possamos crescer no conhecimento, que possamos, em nome de Jesus Cristo, sermos conduzidos nas tuas santas palavras, na tua sã doutrina, nas suas palavras puras, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, dos falsos profetas, livra-nos dos falsos mestres, desses lobos que se intrometem em nosso meio, tentando dissuadir a nossa fé e nos levar para um lugar de penumbra. Em nome de Jesus, nos conforta, nos consola, nos exorte por meio da Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e graças a Deus. A palavra de hoje, como vocês podem ver, se encontra novamente na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, pedindo a Deus que nos dê graça para discorrer nessa santa palavra, em nome de Jesus. Vamos tentar usar uma linguagem simples para que todos possam compreender este santo evangelho, em nome de Jesus.
passamos a ler. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o arbítrio no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Glória a Deus por esta palavra. Sabemos que os dias são oportunos, devido ao fato de agora já ser mais próxima a vinda do Senhor. Uma vez que fomos chamados a esta vocação gloriosa de andarmos de acordo com o Santo Evangelho, devemos ser guiados por esta bendita palavra, sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, não conforme Adão, que caiu, mas conforme Jesus Cristo, fiel a Deus, obediente a Deus em todos os propósitos e desígnios. Ele foi obediente até a morte, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabemos que somos seus filhos. Sabemos também que somos seus discípulos. Se somos filhos de Deus, devemos ser e servir à imagem do Filho de Deus. E se somos discípulos dele, ele é o nosso mestre. Se ele é o nosso mestre, é ele que nos guia, é ele que nos ensina, ele é o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso guia e tutor. Devemos praticar as suas obras, andar de acordo com as suas pegadas, andar mesmo nos passos de Jesus. Por isso devemos andar por meio dessa palavra, andar de acordo com o Evangelho da salvação, andar de acordo
com essa santa chamada que nos está proposta, nesta carreira que nos foi oferecida no amado. Devemos trilhá-la, mesmo que desfalecemos por um breve momento, Ele nos reconforta e nos reanima, renova o nosso vigor, para que possamos correr esta corrida santa, para assim chegar no alvo que é Cristo, onde o prêmio dessa soberana vocação é uma coroa incorruptível que já nos está reservada nos céus, garantida por meio de Jesus Cristo, por meio da sua cruz. Então vamos entrar nessa santa e bendita palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Meus irmãos, nós sabemos que os dias em que vivemos, muito tem se ensinado que devemos buscar ser prósperos, buscar ser pioneiros em tudo o que nós fizemos e que nós iremos fazer. Não é errado pensar assim, pois se Deus é o nosso Pai, nós devemos ser perfeitos, assim como é perfeito aquele que nos chamou. Devemos andar em excelência, de acordo com a majestade excelente que nos chamou. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a buscar as coisas de Deus. Ele manda a gente não ter cuidado, não cuidar das coisas aqui da terra, perdendo tempo como os hipócritas que buscam o que comer, o que beber, o que vestir, pois é os hipócritas que buscam essas coisas. Muito se ensina nas palavras nas igrejas que você tem que prosperar, que você tem que ter o melhor do ouro, o melhor da prata, que você tem que possuir, adquirir riquezas, você tem que receber o dom de prosperar, que Deus vai te fazer prosperar onde ninguém prosperou e tudo mais. Não é assim que tem sido as palavras? Que há dentro de você algo precioso, que Deus precisa desenvolver este propósito dentro de você, para que você agarie as posições de cabeça e não de cauda, que você tenha para dar e para emprestar e nunca pedir emprestado. Mas Deus nos ensina a não ser hipócritas, que pensam porque buscam essas coisas, serão ouvidas por Deus. Deus nos ensina a buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas, porque Ele mesmo disse: qual pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ou pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Ou pedindo um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, tanto mais o vosso Pai Celestial vos dará ao Espírito Santo aqueles que lhe o pedirem. Então, quando Jesus nos orienta a buscar as coisas do alto, Ele está nos orientando a buscar os dons espirituais, as coisas celestes, porque as coisas aqui da terra serão desfeitas, serão destruídas no dia da sua vinda, na manifestação do seu reino em glória. Como nós, que professamos sermos filhos de Deus, sermos discípulos de Cristo, perdemos tempo nessas coisas que serão destruídas. Ou você não sabe que tudo que o seu olho vê, tudo que a sua mão toca, tudo que você pode alcançar e palpar, será destruído no dia da manifestação do seu Filho. Por isso, devemos buscar as coisas lá do alto. Uma vez que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Porque quando buscamos as coisas lá do alto, é para lá que nós vamos. É para lá que iremos viver de eternidade a eternidade, em glória, em honra, em louvor, em devoção, em adoração àquele que vive eternamente. Mas se gastarmos a nossa vida buscando as coisas aqui da terra, seremos dispensados da presença de Deus e seremos destruídos como os filhos da desobediência, como os filhos da destruição, como os filhos da perdição. Por isso que Paulo está dizendo à igreja de Colossos
Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, porque Paulo sabia que não há ressurreição fora de Cristo, só há ressurreição de mortos em Cristo Jesus. Por isso, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto. Paulo está mandando, orientando que a nossa mente, os nossos pensamentos sejam ocupados com as coisas de Deus. Devemos pensar na praça celestial. Devemos pensar no rio de água viva que corre na cidade santa, na Nova Jerusalém. Devemos pensar na coroa incorruptível que iremos receber dele no dia da ressurreição ou no dia do arrebatamento. Devemos buscar as coisas eternas, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem penetrou no coração do homem, porque Deus tem revelado essas coisas aos nossos corações, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Irmãos, é tempo de despertar o sono, é tempo de acordar, é tempo de entender que a salvação está muito mais próxima agora do que estava 2000 anos atrás. O tempo se passou, estamos vivendo sim na dispensação da graça. E se estamos vivendo em graça, ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas, porque Cristo habita dentro de nós. Cristo vive dentro de nós por meio do Espírito Santo. Ou você ainda não aprendeu, ou você ainda não entendeu que o seu corpo é morada do Altíssimo. A majestade celestial vive dentro de você. Para que você vai buscar as riquezas do mundo se aquilo que o ouro não pode comprar já habita dentro de você? O Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo habita você, ele te completa, ele te enche de paz, ele te enche de gozo, de alegria, ele te consola, ele te conforta, ele te anima, ele te conduz no caminho de santidade e piedade. Por que você quer tesouros? Por que você quer dinheiro? Por que você quer ouro, prata, rubis, diamantes? Se onde você vai habitar, as ruas são feitas de ouro, os muros são de jaspe, de cristais. A cidade santa onde você vai morar, apenas a fundação, que é aquilo que você não vai ver, as fundações são feitas com 12 tipos de pedras preciosas. O portão do condomínio onde você vai morar no céu é feito de uma pérola só gigante. E há 12 portas, né, nessa cidade. Tudo cavrejada de diamantes, jaspe, safira, ônix, rubi, todo tipo de pedras preciosas. Para que perder tempo, meus irmãos, com as coisas aqui da terra? Porque, olha aí no versículo 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está falando que vocês morreram para essa vida aqui na terra. Vocês morreram para o mundo. Se vocês morreram para o mundo, por que buscar as coisas do mundo? Se vocês morreram para o mundo e a sua vida está oculta, escondida em Cristo e em Deus, por que você vai buscar as coisas do príncipe deste mundo? Por que você vai buscar as coisas do Deus deste mundo, que é Satanás? Satanás quer corromper a igreja. Satanás quer corromper a palavra que é pregada no altar. Satanás quer corromper tudo aquilo que tem a ver com a vida eterna, com glória incorruptível, para que você busque as coisas aqui da terra, para você viver aqui nessa terra e ser condenado com essa terra no fim, porque ele já está derrotado. Ele já foi derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso ele quer que você também seja destruído. Assim como ele estava no céu e queria o trono de Deus, queria ser como Deus, assim ele seduziu Eva e Adão no jardim, falando que se eles tocassem na fruta do conhecimento do bem e do mal, eles também seriam como Deus, fazendo-os pecar da mesma maneira que ele havia pecado anteriormente lá no céu. E de lá do céu ele foi expulso, e Adão e Eva também foi expulso do jardim. Se você buscar as coisas dessa terra, você também será expulso do céu, e ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, busca as coisas que são de Deus, busca as coisas que são do alto, busca as coisas que os olhos não viu, e nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem. Porque se você morreu para essa vida aqui na terra, a sua vida está escondida juntamente com Cristo, está oculta em Deus. No versículo 4 diz que quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar,
então vocês também serão manifestados com ele em glória. Irmãos, aqui nessa terra não há nada que se iguale a esta promessa. Quando Cristo, que é a vida de vocês, irmãos, a sua vida não está nas coisas aqui nessa terra. Cristo é a vida de vocês. Cristo é a sua glória. Cristo é a sua devoção. Cristo é a sua busca. Cristo é o seu alvo. Cristo é o prêmio da soberana vocação. Então não gaste tempo para buscar as coisas aqui dessa vida. Não estou dizendo que você não tem que triunfar. Não estou dizendo que você não tem que brilhar. Mas estou dizendo que se não acontecer isso com você, o que importa é que você vai se manifestar juntamente com Cristo em glória. Ainda que você reúna todos os tesouros deste mundo, eu falo lá dos palácios de Dubai, estou falando das glórias do Egito, das glórias da Europa, dos Estados Unidos, não importa de onde seja, reúna num só lugar, num só continente, todas as glórias e riquezas do mundo, nenhuma delas pode se comparar no dia da manifestação em que você será manifestado juntamente com Cristo em glória. Veja, irmão, que promessa há no nosso Pai, que promessa gloriosa é esta. Por isso devemos estar aliançados com eles, alicerçados nesta palavra, que nós não devemos nos demover, nos remover da presença de Deus para gastar a nossa vida nessas coisas vãs e fúteis. Devemos esforçar, esmerar, ter muito atrito com os nossos joelhos no chão para buscar a glória que é somente de Cristo, para que nos manifestemos juntamente com Ele em glória no dia da sua manifestação, na sua vinda. Portanto, meus irmãos, no versículo 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Sabe o que é isso, irmão? Se nós fomos ressuscitados com Cristo, o nosso corpo está morto para o pecado. O nosso corpo está morto para praticar as obras infrutíferas da carne desta terra, desta vida. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, que é animal, é diabólica, é corrompida, é depravada, é difusa e confusa. Por isso devemos ter a nossa mente em Cristo, nas coisas que são do alto. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual. Se você é casado, o seu corpo tem que ser da sua esposa, do seu marido. Vocês estão unidos no santo matrimônio, nesta santa aliança. Não somente aquelas pessoas que estavam presentes como testemunha no dia do seu matrimônio, mas também você chamou Deus por testemunho. Ele testemunhou que você fez votos de fidelidade. Por isso, que não haja em você nenhuma imoralidade sexual, nenhuma impureza, paixões, maus desejos. Irmãos, somos santos, devemos ser santos como Ele é santo. Devemos fugir de toda avareza, que é a idolatria, pois todos os avarentos adoram, idolatram o dinheiro. E se eles adoram, idolatram o dinheiro, eles colocam o dinheiro, o poder aquisitivo acima de Deus. E então eles desprezam Deus em favor do dinheiro, em favor do poder aquisitivo, em favor da riqueza. No versículo 6 está dizendo que por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todo aquele que ainda pratica as coisas da natureza terrena, que é a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria, todos esses que praticam essas coisas são os filhos da desobediência. E todos os filhos da desobediência receberão a ira de Deus como castigo, como a devida punição dos seus erros. Olha aí no versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Irmãos, quando a gente ainda não havia recebido Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas,
Era normal viver nessas práticas, porque a nossa mente era depravada. Nós tínhamos a nossa mente caída, a nossa alma estava morta em pecados, em delitos. Satanás era o nosso Senhor. O pecado nos governava, nós éramos escravos do pecado. Mas agora, libertos do pecado, temos sido feitos escravos de Cristo, servos de Deus para a obediência, para a salvação. Olha aí o versículo 7. Vocês andaram nessas mesmas coisas no passado, conviviam nela. Mas no 8 está dizendo: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Não é só umas e outras, irmãos, são todas essas coisas. Devemos abandonar a ira, a indignação, a maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não devemos mentir uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E agora que nós despimos dessa velha natureza com as suas práticas, o versículo 10 diz que nós o quê? Revestimos da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. É segundo a imagem de Cristo, porque no Evangelho de João, no capítulo 1, ele é o princípio da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio da criação. Está dizendo que nós nos revestimos da nova natureza, no versículo 10, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, segundo a imagem de Cristo. Irmãos, eu não consigo ver Cristo andando em ira, indignação, andando em maldade, em blasfêmia. Não consigo ver Cristo com linguagem obscena no falar. Não consigo ver Cristo mentindo aos outros. Irmãos, eu não consigo ver Cristo com imoralidade sexual, com impureza, com paixões, maus desejos, avareza. Eu não consigo ver Cristo assim. De acordo com o versículo 10, que nós nos despimos, no versículo 9, nós nos despimos da velha natureza e nos revestimos da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem de Deus. Então, conforme Cristo andou, devemos andar nessa terra. Porque no versículo 11 está dizendo que aqui não pode haver mais grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que está querendo dizer no versículo 11 é que Deus não fez acepção. Deus salvou o grego, salvou o judeu, salvou pessoas da circuncisão, salvou outros da incircuncisão, salvou o bárbaro, salvou o cita, salvou o escravo, salvou o livre. Mas Cristo é tudo em todos. Se Cristo salvou pessoas de todos os tipos, é porque Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele nos ama. Mas devemos entender que há um povo escolhido, há um povo amado por Deus, e esse povo são aqueles que foram nascidos de novo, porque todos aqueles que não nasceram de novo serão destruídos no fim, serão aniquilados no fim, e todos que nasceram de novo, que foram feitos novas criaturas, à imagem e semelhança de Cristo, é esses que são do versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Em resumo, em suma, devemos ser como Cristo, irmãos. Se nós somos os eleitos de Deus, nós que somos os santos, os amados de Deus, devemos nos revestir de profunda compaixão, devemos nos compadecer das outras pessoas, como Cristo se compadece de nós. Devemos agir com bondade com outras pessoas, como Cristo agiu com bondade para conosco. Devemos andar em humildade com outras pessoas, assim como Cristo humildemente abriu mão da sua glória nos céus e veio nascer como uma criança nessa terra, viveu como um homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, como eu disse no início. Devemos andar em mansidão, ser mansos, porque os mansos herdarão a terra. Devemos ter paciência e não andar em gritarias, em contendas, em porfias, mas devemos o que no versículo 13? Suportar uns aos outros
Irmão, suportar não é como na nossa linguagem portuguesa, mas esse suportar no grego tem um sentido de quê? De dar suporte uns aos outros. É servir de coluna uns para com os outros, é ajudar uns aos outros, é ser um ombro amigo, é servir de muleta, de bengala para aquele que está fraco, é suportar em amor, é andar em amor, abraçar a causa do próximo como se fosse a sua própria, perdoar mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Irmãos, se nós não perdoar o nosso próximo, também o nosso Deus não nos perdoará, porque ele nos ensina no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, se não me engano, no versículo 14, porque se nós não perdoar as nossas ofensas uns aos outros, também o vosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Assim devemos perdoar os nossos irmãos, como Cristo nos perdoou. E como que é esse perdão de Cristo? Cristo nos perdoa e esquece o mal que foi praticado contra ele. Será que quando você perdoa, você ainda se lembra da ofensa e guarda as restrições com esta pessoa que você perdoou? Porque se você guardar restrições, é uma prova de que você não perdoou. Devemos perdoar como Cristo perdoou. Como o Senhor também nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Olha o versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Oh, meus irmãos, o nosso vínculo com o próximo é o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O que nos une é o amor de Cristo que está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, porque Ele tem corroborado conosco em piedade e graça e compaixão para conosco. Devemos agir da mesma maneira com o nosso próximo. Olha o versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Oh, meus irmãos, quando nós temos decisões, às vezes com o próximo, às vezes decisões importantes para tomarmos em nossas vidas, que a paz de Cristo venha a ser esse árbitro nos nossos corações. Devemos ter essa paz de Cristo para tomar as decisões, porque de modo algum teremos o nosso arbítrio inclinado para a justiça, para a verdade, e andaremos em total depravação. Mas quando Cristo, que é a nossa paz, e essa paz habita em nossos corações, o nosso árbitro é para o bem, é para o amor, é para o zelo, é para as conformidades santas com as quais nós fomos chamados. Pois, olha aí o versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Se nós somos o corpo de Cristo, como devemos andar em contenda uns para com os outros? Se ele faz parte do corpo, assim como eu andarei em contenda com o meu próprio corpo? Como eu posso andar em discórdia com Cristo? Se Cristo é o vínculo da perfeição em amor em nossos corações, como devemos andar em contenda com o próximo, com nossos irmãos? Devemos ter o coração perdoador. E assim no versículo 15 está finalizando que nós devemos o quê? Sermos agradecidos. Oh, meus irmãos, às vezes esquecemos de agradecer ao nosso próximo, agradecer ao nosso pai, à nossa mãe, agradecer aos nossos irmãos, agradecer por tudo que nos é feito, primeiro por Deus e depois pelos nossos próximos. Devemos ter um coração agradecidos, irmãos. Olha o versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, que nada mais habite em nós além das palavras santas de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Devemos ter o prazer na lei do Senhor. Devemos ter o prazer na sã doutrina. Devemos ter o prazer na palavra de Deus. E nós devemos instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Não é de acordo com a sabedoria do mundo, que é animal e diabólica, mas é de acordo com os conselhos de Deus. É de acordo com todo o conselho de Deus em toda a sabedoria, irmãos. E a sabedoria que vem do alto, não na que é daqui da terra, que é animal e diabólica. Pois os filósofos têm governado os púlpitos, pois os sábios humanos têm governado os cultos.
através de palavras de lisonjas que são anunciadas nos púlpitos das igrejas. Mas devemos estar atentos e aprender de Deus a conhecer esses falsos mestres e assim reprová-los e expô-los ao vitupério, porque uma vez fazendo isso, eles se arrependerão e buscarão as verdades de Deus. Devemos aí, continuando no versículo 16, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão no coração. Devemos louvar a Deus com salmos. Sabe, muitas das vezes as pessoas não entendem essa palavra. Vocês devem pegar mesmo os salmos e entoá-los conforme o Senhor nos orientar. Às vezes, não sabemos orar a Deus, agradecer a Deus, mas se pegarmos a prática de começar a ler esses salmos em voz alta, como uma oração a Deus, o Senhor receberá como uma adoração, como um hino e cântico espiritual. E muitas das vezes esses cânticos espirituais não é essas canções lascivas que têm sido cantadas nas igrejas como se fossem canções de Deus, pois quando analisamos as letras, não existe a sã doutrina cantada, aonde o homem é o centro, aonde o homem é o foco nos cânticos e não Deus. Quando nós adoramos a Deus por tudo que Ele é. Nós adoramos a Deus exaltando os seus atributos, a sua majestade santa, a tua santidade, o teu amor, o teu poder, a tua exaltação, a tua glorificação. Agora, o louvor é por tudo aquilo que Ele faz, pela sua cura, pela libertação, pela justificação, pela remissão e, por fim, a glorificação, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 28 ao 30. Irmãos, devemos andar com gratidão no nosso coração, pois aquele que tem um coração agradecido, verdadeiramente Cristo tem vivido neste coração, que é o vínculo da perfeição, que é a paz de Cristo que está em nosso coração. Olha aí o versículo 17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que quer dizer isso? E tudo que fizerem, seja em palavra. Quando você anunciar as palavras de Cristo, ainda que talvez você não seja um pregador, ou um professor, ou um mestre, quando você anunciar o Evangelho para outra pessoa, faça isso em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças ao Deus e Pai. E tudo que você fizer em ação, em obras, seja uma obra missionária, seja uma obra de caridade, seja uma visita, seja visitar um irmão que está no leito da enfermidade, ou seja, visitar alguém que está no leito de uma cela, de um presídio, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando sempre por Ele graças ao Deus Pai. Porque se nós agirmos de acordo com o que essa palavra nos ensina, verdadeiramente o mundo reconhecerá que somos filhos de Deus e que o Deus e Pai, Criador de todas as coisas, habita verdadeiramente em nós. Devemos zelar para o bem, zelar para a paz, zelar para o conforto e consolo mútuo. Devemos nos aconselhar a andar nessas verdades, pois os dias são maus, os dias são de trevas. A palavra do Senhor tem sido escassa nesses últimos dias. Você pode falar: que ousadia é esta, pregador? Que ousadia é essa de dizer que a palavra tem sido escassa? Eu sei que os templos estão cheios e abarrotados. Muitos templos e catedrais não se encontra nem espaço para adentrarmos dentro dele. Mas quando ouvimos as palavras, não são a palavra de Cristo, são palavras de lisonjas, são palavras de conforto, são palavras de autoajuda, aonde o Cristo, Criador de todas as coisas, não tem sido o centro. É uma palavra antropocêntrica, onde é o homem que está no centro, onde a palavra é voltada para o homem, cujo Deus dele é o seu próprio ventre. Eles buscam as coisas aqui da terra
e não as que são do alto, onde Cristo vive. Por isso é que eu disse que as palavras têm sido escassas nesses últimos dias. Mas o Senhor tem despertado um povo que tem buscado a sua presença e preferem andar como opróbio neste mundo, assim como Hebreus 11 diz que este mundo não são dignos desses homens e mulheres que têm buscado a presença de Deus. Por isso é que eles receberão o galardão no dia da vinda do Senhor. Então vocês que estão me ouvindo, assim como eu quero para mim também, busquem ao Senhor, busquem a sua palavra, busquem a sua presença enquanto se pode achar, porque chegará um tempo em que não teremos tempo para buscá-lo. Então invoque o Senhor, ande no caminho do Senhor e tudo quanto você fizer, seja em palavra, seja em ação, façam-se em nome do Senhor Jesus Cristo, dando sempre por Ele graças ao Deus Pai. Amém, meus irmãos? Vamos falar com Deus nessa hora. Grande Deus, poderoso Pai, esta é a tua palavra, esta é a sua orientação para nós. Nos ajude a andar nessa palavra, nos ajude a andar em sabedoria, a andar na plenitude do Espírito, para que possamos ser perfeitos e nos aperfeiçoar mutuamente uns aos outros, e que possamos nos aconselhar por meio da tua palavra, por meio deste santo evangelho. Assim eu peço que nos abençoe, nos edifique no Senhor, para a glória e louvor do seu nome. Assim oramos em nome de Jesus, dando-nos a ti graças, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vá em paz e não peques mais.